Olá, meus queridos, chegando aqui na questão número 7, a gente está terminando a prova da OBF de 2020, né? Então faltam só duas questões, essa e mais uma, e a gente fecha a segunda e terceira fase da prova teórica da OBF de 2020. Espero que você esteja entendendo aí tudo aquilo que a gente tem falado nas outras questões e que essa aqui seja mais uma que você vai completar e acertar. Vamos lá, então? Então, ela fala assim, que o Prêmio Nobel de Física de 1960 foi atribuído a Donald A. Glaser pela invenção em 1952 da câmara de bolhas. Tá bom. Apesar de atualmente superada por outros equipamentos, a câmara de bolhas desempenha um papel fundamental no campo da física de partículas. Essencialmente, a câmara de bolhas permite observar a trajetória das partículas carregadas em movimento, pois essas deixam seus rastros em bolhas, em geral de hidrogênio líquido, superaquecido. Então, ele está te introduzindo a história, ele está falando dessa câmara de bolhas. Se você não sabia da existência disso, não se sinta uma pessoa que fala assim, meu Deus, não conheço nada de física. Não, isso não é importante para entender o exercício. Você vai ver que a partir de agora, sim, aí começa algo que você você precisava ter um conhecimento para responder. Ele fala assim, ó, suponha que uma câmara de bolhas seja capturado em decaimento de uma partícula subatômica que forma um elétron e um pósitron. Legal você lembrar aqui que é um pósitron, né? Um aluno que já está na terceira e segunda fase aí da UBF tem que saber que o pósitron é uma antipartícula do elétron, ou seja, é um corpo de mesma massa, depois a gente vai falar do valor da massa desse elétron, e tem uma carga oposta ao que a gente fala do elétron. Então, mesma massa, porém de cargas opostas. Suponha que esse decaimento é observado uma referencial na qual a partícula subatômica está inicialmente em repouso, e a presença de um campo magnético de B, né, de 2,5 militesla, perpendicular ao plano do movimento do elétron e pósitrons resultantes. Vejam então o que a gente tem. Vou imaginar uma situação, tá? Aqui é uma suposição, ele não apontou, ele apenas falou que o nosso campo magnético aqui, ele não tem uma direção, é apenas que uma direção previamente definida, é apenas que ela é perpendicular à trajetória. Como eu estou imaginando que a trajetória é aqui nesse plano desse papel, o meu campo magnético ou vai ter que estar entrando ou está saindo do papel. E aí eu vou imaginar uma situação aleatória, tá? Então, quando a gente monta isso, né, a gente fala assim, tá, ok. Então, esses caras estão indo para lá e para cá. Então, o que a gente tem inicialmente? A gente tem uma partícula, e essa partícula, ela gerou aqui duas partículas subatômicas, um pósitron e um elétron. Só que aí, o que vai acontecer? Inicialmente, ela estava em repouso, e a partir desse decaimento, elas vão começar a ter algum tipo de velocidade. Ó. Então, se existe movimento, o movimento do elétron e do pósitron resultante, significa que a soma dos valores que a gente tem de velocidade, tanto para o pósitron quanto para o elétron, eles devem ser iguais. Então, vamos supor que aqui, ó, vamos colocar de outra cor aqui, né? Que eu tenha um movimento V para cá e o outro tem um movimento V para cá, certo? Então, uma suposição aí bem tranquila. Imagine que o elétron esteja aqui e o pósitron, vamos colocar as cargas aqui, melhor do que você colocar símbolos aí de elétrons e prótons. Essa aqui tem carga negativa, tá? E essa aqui tem carga positiva, essas duas aqui, tá bom? O que é esperado? Aí você vai ter que usar a regrinha da mão esquerda. Lembra que tem ação de um campo magnético, então tem velocidade, tem carga, então é a regrinha da mão esquerda que a gente resolve. Então, ó, o campo magnético está entrando no plano do papel, vamos começar por essa. A velocidade está indo para a minha esquerda, para a minha esquerda, e olha a minha força, ó, tem uma força puxando ela para baixo aqui, ó. Eu vou até usar uma retinha aqui, ó, para te dizer que esse aqui é a trajetória e é o raio da sua trajetória aqui realizado por essa partícula. Então, é esperado que ela faça esse movimento circular aqui, certo? Então, por quê? Porque ela tem uma velocidade aqui e perpendicular a essa velocidade ele tem uma força. Conceito básico aí de movimento circular.
se eu tenho uma velocidade e uma força perpendicular a essa velocidade, o movimento se torna circular aqui, né? Ok. Isso pela regrinha da mão esquerda. Agora vamos olhar para a questão do elétron, né? Veja, o campo de novo está entrando, a velocidade está indo para a direita e a força está indo para cima. Porém, quando se trata de uma carga negativa, o sentido é oposto. Lembra disso? Então você tem aqui, vamos desenhar aqui de azul, né, para manter um padrão, esse movimento também de origem circular, realizado aqui agora pelo elétron. Beleza. Então, o que é esperado que aconteça? São partículas de mesma massa, de mesma carga e com a mesma velocidade. Então, onde que é esperado que elas se encontrem? Exatamente aqui, ó. Por quê? Porque elas vão vir com a mesma velocidade, tem mesma massa e mesma carga. Então, elas vão se encontrar depois de terem percorridos ambas aqui a mesma distância, né? A mesma relação. E aqui, né, como é que a gente vai encontrar esse tempo? Que ele pergunta, determina o tempo entre o decaimento e o instante em que o elétron e o pósitron se colidem. Então, cada um vai fazer metade de uma circunferência e uma hora eles vão se encontrar. Ele coloca algumas condições para você, ó, despreze a interação coulombiana entre o elétron e o pósitron, então aqui a gente descarta, despreza, e a energia de interação entre as partículas com hidrogênio líquido na câmara de bolhas. Então, é uma condição ideal. A gente está imaginando que não existe interação e energia com as partículas de hidrogênio. Beleza. Então, essa é a montagem. Então, tanto o meu pósitron quanto o meu elétron, eles vão andar metade de uma circunferência. Para a gente achar isso, até que é simples, porque você fala, ó, a velocidade dele que eles vão andar metade de uma circunferência, e a metade de uma circunferência é πr, né? O comprimento de uma circunferência é 2πr, e ela vai demorar um certo tempo. Então, a gente pode até já mostrar que esse tempo vai ser π vezes o r, dividido pela velocidade. Como eles vão ter a mesma velocidade, né, tanto faz se escolher um ou outro, que aqui não há diferenças. Então, o que a gente precisa achar para o tempo? O π a gente sabe que pela primeira página da prova ela vale 3. E o que a gente tem mais? Nada, a gente só tem o campo magnético que é 2,5 militesla, né? Não tem o raio dessa trajetória, não tem a velocidade com que ele está andando, mas eu consigo, de repente, a partir de uma relação de que se esse movimento aqui é circular, que a única força que age aí para que haja esse movimento circular é a força de origem magnética. É o campo magnético que faz ele ter esse movimento. Então, a força centrípeta, que é a resultante do movimento circular, que é dada por mv quadrado, ficou meio estranho esse 2 aqui, mv quadrado sobre o raio, é dado por Q, vezes o módulo de Q, né? Vezes V, vezes B, vezes o seno de θ. Lembra da força magnética, era dada por isso. E esse θ aqui é bom porque entre o ângulo, o campo magnético e a velocidade de propagação eu tenho 90 graus, então não me preocupo com isso. Isso aqui vai dar 1, né? O ângulo dele é de 90. Então aqui já fica bom para mim. Bom, quando eu monto isso, você vai encontrar que é mv quadrado sobre r é igual a QVB. Para a gente, aqui você poderia ou de repente isolar o R ou de repente isolar o V, tanto faz, né? Porque inevitavelmente um vai cortar com o outro. Normalmente a gente escreve, lembra daquela relação que você estudava, né? Se ainda não viu, né? Você vai ver quando estudar magnetismo que o raio é mv sobre QB. Ou Habib MV1 Kib, equação bem conhecida aí do estudo do campo magnético quando a gente tem uma força magnética sendo a resultante centrípeta aqui, né? Então, no lugar do R, eu posso substituir isso, ó. Então, esse meu tempo, ele vai ser dado por π vezes. Aí eu vou colocar aqui, ó, mv, vamos colocar um pouquinho mais para cima aqui, mv sobre QB, dividido pela velocidade. Tá bom. Então, aqui, o que nós podemos fazer? Mantenho primeiro uma divisão de fração, né?
Então, esse ΔT vai ser o π, né, que é o primeiro, π vezes mv sobre QB, vezes o inverso do segundo, que é 1 sobre V. Você corta aqui, né? E aí você já chegou no tempo, ó. O tempo que ele vai gastar vai ser o valor de π vezes m dividido por QB. E aí nós vamos substituir. Por quê? Porque a gente sabe o valor de π. O π lá no enunciado, na primeira folha da prova, falou que era 3. O valor da massa aí na primeira folha da prova vai ser de 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Está aqui, ó. Estou pegando minha colinha aqui. E o valor da carga dele de um elétron ou de um pósitron é de 1,6 vezes 10 a menos 19. E o campo magnético aqui é de 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, por causa que são militeslas, né? Quando você faz toda essa conta aqui, né, faz 3 vezes 9,1 dividido por 1,6 e dividido por 2,5, o resultado numérico disso dá 6,82 vezes 10 elevado a menos 9 segundinhos. Esse, então, é o tempo que ambas as partículas, né, tanto o pósitron quanto o elétron, demoram para chegar nesse ponto aqui, para andar πr, né? Então é o tempo que eles demoram para completar essa voltinha. E aí você também encontra o tempo, o intervalo de tempo em segundos entre o decaimento e o instante em que os elétrons se colidem aqui. Ok? Questão mais tranquilinha de se fazer, né? Tem que ter um entendimento um pouquinho de campo magnético, de força magnética, mas eu acho que dava para você fazer. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloque aí no chat para que a gente possa trocar uma ideia. Valeu, gente. É isso aí. Mais uma questão prontinha para você.